Luana acordou logo cedo, às 6 da manhã, com um entusiasmo que não sentia havia décadas. Ela não sabia exatamente de onde aquela sensação vinha, mas também não queria desperdiçá-la. Ela preparou uma xícara de café. O cheiro quente preencheu lentamente a cozinha ainda fria da manhã. Depois mordeu um pedaço de torrada com manteiga derretida, observando a luz suave entrando pela janela. E então pensou: hoje o dia está perfeito para uma viagem. Luana não perdeu tempo. Tomou um banho quente, secou os cabelos, vestiu roupas simples, uma calça jeans, uma blusa de lã confortável e suas velhas botas de couro. Parou diante do espelho por alguns segundos. Havia algo diferente em seu olhar naquela manhã. Algo mais leve, mais vivo. Ela pegou as chaves do carro e saiu de casa às 7:30 da manhã, carregando consigo apenas uma mochila com poucas coisas, uma câmera fotográfica, um pequeno kit de primeiros socorros, um caderno, uma caneta, um casaco e algum dinheiro, nada mais. Luana entrou no carro, respirou fundo e começou a viagem. A estrada era longa, silenciosa e bonita de um jeito antigo. Ela parava várias vezes pelo caminho para tirar fotografias. A cada quilômetro, uma nova paisagem surgia diante dela. Campos dourados, montanhas distantes, pequenos riachos refletindo o céu, casas esquecidas pelo tempo e árvores antigas dançando lentamente com o vento. Luana sentia a necessidade de registrar tudo, como se cada paisagem fosse uma obra de arte prestes a desaparecer. O céu da manhã estava azul, com poucas nuvens espalhadas lentamente pelo horizonte. A luz do sol deixava tudo mais bonito, mais vivo, mais gentil. Já era meio-dia quando Luana decidiu parar em um velho restaurante à beira da estrada. O lugar era pequeno, feito de madeira antiga. Simples, mas havia algo extremamente acolhedor ali. O cheiro da comida atravessava o jardim delicadamente, como se segurasse sua mão, convidando-a a entrar. O jardim parecia saído de um conto de fadas. Flores coloridas balançavam suavemente ao vento. Colibris voavam entre os vasos e, ao fundo, uma enorme figueira espalhava sombra sobre o terreno. Luana ficou alguns segundos parada apenas observando aquele lugar. Então fotografou e entrou. O restaurante estava vazio, silencioso. As panelas fumegavam lentamente sobre um fogão antigo. O cheiro dos temperos fazia seu estômago roncar baixinho. Olá, bom dia? A voz dela ecoou suavemente pelo salão.
Ela esperou alguns instantes. Então, uma pequena porta azul no canto da cozinha se abriu. Uma senhora apareceu. Os cabelos grisalhos estavam presos num coque simples. Ela usava um avental florido, já um pouco gasto pelo tempo, mas havia gentileza em seu olhar. Bom dia. Perdão, eu não esperava encontrar alguém por aqui. Ela sorriu timidamente. Tem sido tão raro, sabe? Luana devolveu o sorriso. Não deveria ser. Esse lugar é encantador. Ela respirou fundo novamente. E o cheiro está fenomenal. A senhora esfregou as mãos delicadamente, quase sem jeito. Ah, muito obrigada, querida. Ela olhou pela janela. Parece que ninguém mais pega essa estrada hoje em dia. A senhora puxou uma cadeira para Luana. A mesa era pequena, coberta por uma toalha bordada com flores delicadas. Gostaria do prato do dia? Luana fechou os olhos por um instante, sentindo o aroma da cozinha, e suspirou. Com toda certeza, esse cheiro está me deixando nas nuvens. A senhora sorriu. Poucos minutos depois, serviu delicadamente um prato de sopa quente. Ao lado, um pequeno prato com pão caseiro ainda fumegando. A manteiga derretia lentamente sobre o pão. Luana sentiu imediatamente uma sensação estranha, uma sensação de casa, mesmo nunca tendo estado ali antes. Ela pegou a colher devagar, experimentou a sopa e ficou em silêncio por alguns segundos. Meu Deus! A senhora sorriu discretamente. Boa! Luana abriu os olhos lentamente. Isso não parece comida. A senhora riu baixinho. E o que parece? Luana observou o vapor subindo do prato. Parece lembrança. O vento atravessou suavemente as árvores do lado de fora. A senhora sentou-se diante dela. Você é fotógrafa? Luana olhou surpresa para a câmera pendurada em sua mochila. Mais ou menos. Ela pensou por alguns segundos. Acho que gosto de registrar coisas que as pessoas normalmente esquecem de olhar. A senhora riu lentamente, como se entendesse perfeitamente. Então talvez tenha vindo ao lugar certo. Luana inclinou levemente a cabeça. O que quer dizer? A senhora olhou pela janela da cozinha. A enorme figueira balançava lentamente com o vento da tarde. Essa estrada, ela falou baixinho, era cheia antigamente. A voz dela parecia distante agora, quase nostálgica. Famílias passavam por aqui todos os dias. Músicos, viajantes, casais, pessoas indo embora, pessoas voltando para casa. Ela observou as próprias mãos envelhecidas. Mas com o tempo, todos começaram a escolher caminhos mais rápidos, mais modernos, mais fáceis. Luana escutava atentamente. E então,
A senhora sorriu de leve. Então essa estrada começou a desaparecer da memória das pessoas. O vento soprou novamente. Os colibris continuavam voando no jardim. Lugares também podem ser esquecidos, sabia? Luana ficou em silêncio. Aquilo tocou alguma coisa dentro dela. Ela olhou ao redor do restaurante. Os detalhes antigos, as cortinas floridas, as paredes de madeira, a chaleira antiga sobre o fogão, tudo parecia carregado de histórias silenciosas, como se o próprio lugar estivesse esperando alguém lembrar dele. E por que a senhora continua aqui? A velha senhora demorou um pouco para responder. Então sorriu. Um sorriso calmo. Porque alguns lugares precisam permanecer existindo, mesmo quando o mundo esquece deles. Luana sentiu um arrepio suave atravessar o peito. Lá fora, a luz da tarde começava a mudar lentamente. O céu dourado anunciava o começo do entardecer. Ela terminou a sopa devagar, sem vontade alguma de ir embora. Então pegou sua câmera. Posso tirar algumas fotos daqui? Os olhos da senhora brilharam. Eu adoraria. E naquela tarde, Luana fotografou tudo: as flores, a fumaça saindo da cozinha, a figueira antiga, as panelas no fogão, a luz dourada atravessando as janelas e até mesmo a senhora sorrindo timidamente perto da porta azul. O tempo parecia mais lento naquele lugar, mais gentil, mais humano. Quando finalmente voltou para o carro, o sol já começava a desaparecer atrás das montanhas. Luana ficou parada por alguns segundos, observando o restaurante pelo retrovisor. As luzes amarelas haviam sido acesas. O jardim parecia ainda mais mágico ao entardecer. Ela sentiu algo estranho dentro do peito, como se aquela viagem a tivesse devolvido uma parte esquecida de si mesma. Então ela abriu o caderno que carregava na mochila e escreveu apenas uma frase: alguns lugares não querem ser encontrados, apenas lembrados. Luana fechou o caderno lentamente e continuou sua viagem, enquanto o céu da noite começava a surgir sobre a velha estrada silenciosa. Boa noite.